A verdade é que Paulo havia aprendido a viver contente em toda situação. Contentamento aqui era uma das virtudes da filosofia estoica da época do apóstolo Paulo. Era uma filosofia muito comum. O estoico, ele era uma pessoa contente porque ele aprendia a neutralizar os sentimentos. Ele ignorava a dor, ele trincava os dentes e não sentia nada. Então ele era autossuficiente, ele era autônomo. Então essa era a definição de contentamento naquela época. Mas os cristãos, eles deram uma definição superior. Contentamento significava estar contente em Cristo, dependente de Cristo, satisfeito em Cristo, mesmo que você estivesse passando por necessidade, mesmo que você estivesse com a barriga cheia, mesmo que você estivesse carecendo de roupa, mesmo que você tivesse vestuário suficiente. Os cristãos haviam dado à palavra contentamento um novo significado. Existe coisa melhor do que aprender a ficar contente em toda situação? Porque a gente passa por muita situação difícil na vida. Constrangimentos, decepções, necessidade financeira, problema de saúde, e a gente fica desanimado, a gente fica reclamando, fica murmurando, criticando, colocando a culpa nos outros e a culpa em Deus. É uma grande bênção quando a gente aprende o segredo de viver contente. Fica feliz com o que a gente tem, se tem muito, se tem pouco. Se você está contente, você não tem inveja, você não cobiça a mulher do seu próximo. Se você está contente com o seu marido, você não cobiça o marido da outra. Se você está contente com o seu trabalho, você não quer o trabalho do outro. Se você está contente com o seu transporte, você não quer o transporte do outro. Contentamento é uma bênção. É uma das virtudes raras do cristianismo. E Paulo nos diz aqui que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E ele define essas situações aqui no verso 12. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Paulo sabia passar sem comida, Paulo sabia passar sem lugar para dormir, sem roupas adequadas. Ele sabia passar por tudo isso sem queixar-se, reclamar ou condenar os outros e condenar a Deus. Mas ele também sabia viver em abundância. Quando ele recebia ofertas e tinha mais do que suficiente, e aparentemente a família de Paulo não era sem recursos. Paulo não esbanjava, não desperdiçava, não se orgulhava e ele gostava de abençoar os outros com a abundância que ele tinha. Ou seja, Paulo sabia viver contente quando tinha muito e quando tinha pouco. A gente pensa às vezes que se a gente tiver muito, a gente vai ficar contente. Mas isso não é verdade. Quanto mais a pessoa tem, mais o desejo de ter mais a ansiedade de experimentar coisas novas. É por isso que o segredo de viver contente não é só na pobreza, mas é também na fartura. Pessoas que têm em quantidade suficiente, elas também precisam aprender a ficar contentes com aquilo que elas têm. Da mesma forma, aqueles que estão passando necessidade. Paulo descreve, então, esses dois extremos. Ele tinha aprendido a passar necessidade e tinha aprendido a viver em abundância. Paulo aqui está usando uma linguagem que era bastante conhecida ou familiar para os moradores da cidade de Filipos, porque embora Filipos fosse uma colônia romana, a cultura era grega, as religiões eram gregas, a visão de mundo era helenista. E naquele contexto, as religiões de mistério eram muito populares, eram religiões que tinham vindo lá da região da Frígia, da Mesopotâmia, e o nome dessas religiões de mistério, era porque para você entrar na religião e você avançar dentro dela, você tinha que passar por determinados rituais que eram mantidos em sigilo. Eram tão secretos que até hoje os estudiosos não sabem muita coisa a respeito desses rituais secretos pelos quais o adorador ele se elevava até alcançar plena união com o Deus que ele adorava. Por isso era chamado religiões de mistério. Então, nessas religiões de mistério havia segredos. Você tinha que descobrir o segredo para você avançar. Essa é a linguagem que Paulo está usando aqui. Ele diz, eu aprendi o segredo. Na hora, os seus leitores iriam dizer, epa, ele está falando aqui de um avanço importante na religião. De fato, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que aprendeu um segredo. E que segredo é esse? É o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.
É um segredo porque não é óbvio. Se uma coisa é secreta é porque ela não é evidente, ela não é clara, ela não transparece assim à primeira vista para todo mundo. É alguma coisa oculta que precisa ser procurada, que precisa ser pesquisada, que precisa ser analisada para que você descubra. É um segredo porque poucos conhecem. Por que poucos conhecem? É só você olhar a cristandade. Gente que se diz cristã, gente que frequenta a igreja, mas que fica reclamando de tudo. Que fica reclamando da vida, reclamando do marido, reclamando da mulher, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando do vizinho. Né? Para tudo tem reclamação, gente amargurada. Não estou dizendo que não tem problema, e não estou dizendo que às vezes as pessoas fazem coisas erradas. Mas eu estou me referindo à nossa reação a isso. E certamente a amargura, a raiva, o ódio, a vingança não é a resposta cristã, mas o contentamento. E é um segredo, isso é um segredo. E o segredo é exatamente esse que Paulo diz aqui no verso 13. É um segredo que agora está revelado, não é? Está revelado. Todos os mistérios de Deus na Bíblia, eles são revelados. Então, o segredo que Paulo aprendeu, ele diz no verso 13. O segredo é esse. Tudo posso naquele que me fortalece. Está aqui o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse versículo tem sido usado de maneira muito errada pelos defensores da teologia da prosperidade, porque eles estão dizendo aqui, eles interpretam tudo posso no sentido que eu posso ter um carro do ano, eu posso ter um emprego novo, eu posso ter uma casa própria, eu posso ter o meu próprio negócio, eu posso ter saúde perfeita. Eles interpretam nesse sentido, que se você tiver fé suficiente, ninguém vai lhe derrotar. Você vai derrubar todos os gigantes, você vai vencer todas as barreiras, nada lhe será impossível, você será um super crente. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que aqui é exatamente o contrário. Paulo está dizendo que ele pode viver contente, inclusive quando ele não tem nada. E lembra que ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta. Então, tudo aqui que ele se refere é o que está no verso anterior. Viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso tudo, ou seja, eu posso ficar tranquilo, posso ficar em paz, posso ficar contente, mesmo quando eu estou passando necessidade. Então, longe desse versículo ser um estímulo para você buscar de Deus vitórias e conquistas materiais aqui nesse mundo, achando que isso aqui é um cheque em branco que Deus deu para você pedir o que você quiser, na verdade, isso aqui é uma passagem que nos ensina o segredo do contentamento. E o segredo do contentamento é esse: eu sou contente com a força que Cristo me dá, porque com Ele eu posso enfrentar qualquer situação. Esse é o segredo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. A força para enfrentar as situações com alegria não vem de mim, porque eu não tenho condição. Diante da doença, diante do medo do futuro, diante da perda do trabalho ou diante dos problemas, o coração da gente se apequena, né? O coração aperta, fica miudinho. A gente procura forças dentro de nós e a gente não encontra. Não vá na onda desse pessoal que diz assim, olhe para dentro de você. O segredo está dentro de você. Dentro de você só tem trevas, só tem um coração pecador, corrompido. Não tem forças dentro de você. O segredo não está dentro de nós, o segredo está fora de nós. Eu posso todas as coisas, não por minha causa e não com base em mim, mas naquele que me fortalece. E quem é esse? Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu creio que a lição mais importante aqui dessa passagem, é muita coisa, né? Essa passagem é muito rica, mas a lição mais importante é essa que o apóstolo Paulo disse: aprendi o segredo de viver contente. Tudo posso naquele que me fortalece. Viver contente, viver cheio de alegria, viver grato a Deus, mesmo quando circunstâncias adversas acontecem. Nós precisamos aprender o segredo, e o segredo já foi revelado. É a força que vem do Cristo ressurreto, do Cristo vivo. E pela união com Ele, todo dia, através da oração, através da leitura, do estudo da palavra, através da comunhão do Espírito Santo, nós somos renovados diariamente e podemos, com alegria, dar testemunho. A diferença entre o crente e o descrente não é que só acontece coisa ruim com o descrente e coisa boa com o crente. Não. A mesma coisa ruim que acontece com o descrente acontece com o crente também. A diferença é como a gente reage. A diferença é como a gente olha para isso.
O crente, ele tem que estar contente, ele tem que aprender a viver feliz em toda e qualquer situação.